Então, pessoal, continuando a nossa discussão sobre a percepção, como percebemos os corpos que são iluminados na natureza, né? Nós vimos na primeira parte aí da aula materiais translúcidos, materiais transparentes, falando materiais opacos. Aquele material opaco, então, ele é um material que não permite a passagem da luz por ele. Então, o fenômeno ondulatório que ele vai fazer, o que ele vai transformar na luz ou ele absorve aquela energia que está incidindo sobre ele, ou essa energia vai bater e refletir. Legal? Quando o material absorve toda a estrutura pigmentar dele, a estrutura molecular dele, faz com que ele tenha esse comportamento de absorver todas as frequências de luz no espectro visível, tudo quanto é pulso de energia no espectro visível que incidir sobre ele, ele absorve, daquele objeto, nenhuma luz será refletida. Então, daquele objeto, nenhuma luz chegará aos nossos olhos. Isso faz com que a gente enxergue aquele objeto dentro do quadrante formado, da construção de imagem formada no nosso cérebro, né? Nós enxergamos aquele objeto como preto. Então, a gente enxerga um objeto como preto quando não há nenhum estímulo nos nossos fotorreceptores. Quando não vai haver nenhum estímulo nos nossos fotorreceptores? Quando não chegar nenhuma fonte de luz. Por isso que a escuridão total é preto. É um preto, um grande preto absoluto. Porque os nossos fotorreceptores, eles não estão sendo estimulados. Legal? Agora, quando eu enxergo um material branco, eu só estou enxergando ele branco porque chega luz branca aos meus olhos. A luz branca, que a gente chama, é aquela luz que é composta por todas as frequências de ondas eletromagnéticas do espectro visível. E aí aquele fotorreceptor começa a receber de tudo quanto é frequência. Fala, opa, então eu vou traduzir este objeto como um objeto branco. Por isso que a gente fala que o branco é a somatória de todas as cores. Quem já fez aquele disco de cores, com as cores dos arco-íris, lá no ensino fundamental, até mesmo infantil, eu enxergo um violeta, eu enxergo um azul, eu enxergo um vermelho, eu enxergo um amarelo, porque ao incidir a luz do sol, que é a luz branca, por que eu vou enxergar neles cada uma das cores? Essa é a discussão. Mas na hora que eu giro ele, e ele começa a rodar, eu vou trazer um disco de cores na próxima aula para a gente exemplificar. E na hora que eu começo a girar, ele fica branco. Eu começo a enxergar ele branco. Primeiro, eu só enxergo o objeto branco por conta disso. Ok? Quando ele reflete todas as cores no espectro do visível. Na hora que eu coloco o objeto para girar, cada pedaço daquele vai estar refletindo uma cor, mas como ele está girando, elas se misturam e aí eu enxergo aquele objeto como branco. Legal? Mas eu sempre vou enxergar um objeto branco? O objeto é branco sempre? Não. Não. Por que ele não é branco sempre? Porque eu disse para vocês que para a gente enxergar um objeto, o processo visual não depende só do objeto. O processo visual depende do quê? Da fonte de luz. Essa fonte de luz emite luz no objeto. Essa luz do objeto vai para onde? Meus olhos, que são os fotorreceptores, e dos meus olhos vão vai para o cérebro. Então, o processo visual, ele depende desses quatro, para enxergar o que eu estou enxergando no momento. Eu só enxergo o objeto branco porque ele está refletindo todas as luzes no espectro do visível. Porque esse objeto tem essa característica, esse quadro tem essa característica. Mas e se eu não incidir todas as frequências de luz? Se eu não incidir luz branca? Se eu não incidir uma luz policromática? Se eu incidir uma luz monocromática? Por
exemplo, azul. Só uma frequência de cor. Eu vou enxergar esse objeto branco? Não, Por que eu não vou enxergar ele branco? porque ele vai refletir o azul. Ele só vai refletir o azul. Olha, também não reflete todas? Ué, reflete todas quando tem todas. Mas a fonte de luz, a fonte que está fornecendo esses pulsos de energia no espaço aí, no ambiente, ela só está fornecendo o quê? A frequência do azul. Então esse material vai poder refletir somente o quê? Luz azul. Vai chegar nos meus olhos somente o quê? Azul. Legal? E aí, consequentemente, eu não vou estar enxergando aquele objeto branco. Eu vou estar enxergando aquele objeto azul. Ficou claro? Ah, então o objeto é branco se ele refletir todas as frequências de luz do espectro visível. Então, para ele ser branco, eu tenho que ter uma fonte de luz que esteja fornecendo todas as frequências de luz no espectro do visível, e aquele material faz o quê? Reflete todas as frequências de luz no espectro do visível. Aí eu vou enxergar aquele material branco. Então, os materiais que são brancos, eles podem, no nosso processo visual, ser enxergados de outra cor, dependendo da característica da fonte de luz. Quando eu pego e visto uma blusa branca e vou para um ambiente com lâmpadas fluorescentes, muitas lâmpadas fluorescentes, a camisa fica esverdeada. Por quê? Porque aquela lâmpada fluorescente, ela não produz uma luz perfeitamente branca. Ela produz a luz em a produção de luz dela em todas as frequências do espectro visível, mas tem uma concentração maior de luz verde. E aí, os objetos tendem a ter uma coloração um pouco mais esverdeada. Se você vai numa boate e tem uma luz roxa, quem está de camisa branca, olho, dente, eles começam a ficar o quê? Tudo roxo, né? Porque dentro do processo visual, a fonte de luz não era uma fonte policromática, era uma fonte monocromática. Legal. Agora, e se no objeto preto, que tem características de quê? Absorver toda a luz no espectro do visível, se eu incidir sobre ele uma luz, em vez de ser policromática, uma luz monocromática, também azul. Que cor que eu vou enxergar esse objeto? Vai continuar enxergando preto. Por quê? Porque ele absorve tudo. Porque ele absorve. Se eu incidir só uma frequência, ele vai absorver. Se eu incidir todas as frequências, ele vai absorver tudo também. Então, nunca vai chegar daquela estrutura material alguma frequência de luz que incidiu sobre ele. Então, eu sempre vou enxergar aquele material preto. Então, o material que é preto na luz branca, ele vai ser preto em qualquer frequência de luz. Beleza? O material que é branco na luz branca, ele vai ter a cor do objeto, ele vai ter a cor que a frequência de luz foi incidida. Então, se eu incidir uma luz monocromática azul, ele vai ter a cor azul. Se eu incidir uma luz monocromática vermelha, ele vai ter uma cor vermelha. Legal. E os objetos coloridos? Como que eu enxergo um objeto azul? Neste caso aqui, por que você está enxergando esse objeto azul? Porque eu incidi nele uma fonte de luz branca, vou colocar MB aqui, uma luz branca, e ao incidir essa luz, ele é um material opaco. Então, se ele é um material opaco, ele não refrata, ele só vai refletir ou absorver. O que ele faz? Ele vai absorver as frequências de luz. É um material que sua estrutura pigmentar, a sua estrutura química, absorve todas as frequências de luz, com exceção da frequência que compõe o azul. Então, se eu incidir ele várias frequências de luz, ele absorve todas, com exceção qual? Da luz azul. E aí, o que vai acontecer? Nos fotorreceptores do meu olho, vindo da região desse objeto, vindo desse objeto,
Os fotorreceptores que receber a luz vindo desse objeto vai receber somente luz azul. Ele vai enxergar esse objeto como um objeto azul. Legal? Mas isso eu incidi luz branca. Se eu incidir uma luz monocromática azul, que cor que eu vou enxergar esse objeto? Azul. Azul, porque ele reflete azul, se eu estou incidindo azul, ele vai refletir azul. Se eu incido nesse objeto uma luz monocromática vermelha, que cor que eu vou enxergar esse objeto? Preto. Preto. Porque ele absorve todas as frequências, com exceção do azul. Eu incidi azul nele? Não, eu incidi vermelho. Então, o que vai fazer com o vermelho? Vai absorver. Vai chegar alguma luz no meu olho? Não, eu vou enxergar esse objeto de forma preta. Então, a forma como eu enxergo o objeto depende de características do objeto, mas também depende do tipo de ondas eletromagnéticas que eu estou incidindo sobre ele. Beleza? Esse caminho ficou claro? Para concluir a nossa aula, deixa eu ver quantos minutos que eu tenho, já passei. Quem quiser sair, vai ser só um exemplo. Para concluir a aula, 2 palitos, eu adoro dar esse exemplo. Teve uma questão da UFMG que deu a bandeira do Brasil. Vou fazer 2 palitos aqui. Deu a bandeira do Brasil. Só que falou o seguinte, que nessa bandeira não foi incidida uma luz policromática, foi incidida uma luz monocromática amarela. E perguntou, quais serão as cores da bandeira que o cara vai observar, que você, como observador, vai enxergar nessa bandeira? Nessa parte da bandeira, que é o verde, quando a gente incide luz branca, que cor que eu vou enxergar ela? Preto. Sim ou não? Porque essa parte que é verde, ele é verde porque ele reflete luz verde. Mas como eu estou incidindo só luz amarela, ele vai o quê? Absorver. Se vai absorver a única frequência que está sendo incidida, não vai chegar dessa região nenhuma luz aos meus olhos. Eu vou enxergar preto. Neste ponto, qual é a cor deste ponto? Não é amarelo quando eu incido luz branca? Não é porque ele reflete amarelo quando eu estou incidindo todas as cores. Então, se ele reflete amarelo, se eu incidir amarelo, ele irá refletir. Vai chegar luz amarela no meu olho. Eu vou enxergar essa parte como amarela. Legal? Essa parte circular, ela não é azul quando eu incido luz branca, então ele só tem a capacidade de refletir frequências de onda eletromagnética na frequência do azul. Eu estou incidindo azul? Não, eu estou incidindo amarelo. Ele vai o quê? Absorver. Eu vou enxergar isso aqui? Preto. Porque não vai chegar luz nenhuma, porque está absorvendo amarelo. Essa faixa não é branca? É branca quando eu incido luz brancas. Quer dizer que essa parte tem a característica de refletir tudo quanto é frequência de onda eletromagnética do espectro do visível. Então, se eu incidir amarela, o que ele vai fazer? Vai refletir o amarelo. Vai chegar nos meus olhos amarelo. Essa seria a coloração dessa bandeira. Legal? Então, galera, nós finalizamos uma boa parte hoje de discussão sobre processo visual, que são as características do objeto e como o objeto se comporta quando está recebendo essa luz do ambiente. Na próxima aula a gente já vai falar de dentro do zóio para dentro. Legal? E aí, por hoje é só. Um abraço para vocês.